Isso aí, vamos então aos objetivos da aula de hoje, pessoal. Primeiro objetivo, entender as metodologias mais conhecidas na gerência de projetos. Então, a gente vem falando aí de várias técnicas e pontos importantes da gerência de projeto. Chegamos no CMM lá, falamos que tem uma área lá que é gerência de projeto, você já conhecia isso também na disciplina de qualidade. E agora a gente vai entender e conhecer aí a importância da gente criar uma boa metodologia para a gerência de projeto. Então, existem técnicas já internacionalmente conhecidas, existem definições aí importantes para que a gente construa a nossa metodologia, né? Então, é isso que a gente vai se propor a conversar aqui nessa aula. Isso aí, pegando aqui, entender as metodologias mais conhecidas. Que nós abordamos bastante, inclusive em 3 teleaulas, foi assunto de 3 aulas em si, foi o PMBOK, que é uma metodologia bem difundida no mundo. São mais de 250 mil pessoas que fazem uso constante dessa técnica em organizações respeitadas. Sim, é a mais difundida, né? É a mais difundida. É o top. Quando fala de gerência de projeto, tem que falar de PMBOK, não tem jeito, né? E aí a gente vai citar mais algumas coisas aí para a gente acrescentar junto ao PMBOK e a gerência de projetos. Certo. E o segundo objetivo da teleaula de hoje, conhecer as ferramentas para a gerência de projetos. Pessoal, introduçãozinha, assunto mesmo de hoje. Gerenciar projetos sem uma metodologia definida é uma tarefa árdua e geralmente leva ao fracasso dos projetos. Sem metodologia, não tem como desenvolver projeto. Você vai nadar e nem chega perto da praia. Projeto, pessoal, pequeno, você consegue executar. Só que fora de prazo, gasta mais tempo do que precisa, não chega ao que você estava esperando. Às vezes você planeja uma coisa e chega em outro resultado. Por quê? Sem metodologia. Sim. Existindo metodologia, primeira coisa, você vai documentar tudo que precisa. Você vai ter objetivo traçado para executar. Você tem meta, algo onde você quer chegar. Metodologia vai organizar tudo para que você chegue nos seus objetivos, cumprindo os prazos estipulados, sem furar o orçamento ou tendo condições de analisar se o seu projeto é ou não viável. Às vezes ele não é viável, você só tem noção disso se planejar, organizar, documentar tudo que é necessário. Portanto, pessoal, metodologia para desenvolver projetos é fundamental. Sem isso, não tente executar nada. Se você não quer correr riscos, não desenvolva projetos. Mas isso por quê? Claro, desenvolvendo projetos com metodologia, você vai ter risco, mas o risco é tratado. Lembra lá do PMBOK? Tem uma área de conhecimento exclusiva para tratar de riscos, como contornar, como prever, como analisar diversos cenários para contornar a situação e chegar no objetivo traçado. Pessoal, próximo slide, ele fala sobre metodologias ainda. Processo geral para realizar atividades. A gente viu lá, principalmente abordando o assunto do PMBOK, que ele tem processos diversos que tratam cada assunto pontualmente. Então, cada um sendo pontualmente tratado, a gente acaba tendo o geral abordado e tratado para ter sempre o melhor caminho a seguir. Outro ponto aí que está no slide sobre metodologia é que é um conjunto de modelos, né, e formas necessários em parte específica dos processos. Também, André, lembrando aqui que a metodologia, por exemplo, o PMBOK ali, quando você compra o guia mesmo do PMBOK das melhores práticas, você recebe um livro bem grande e tem lá diversos formulários padrões que servem de modelo para você fazer avaliações, preencher e já dar o caminho mais ou menos preenchido, a ser percorrido para gerenciar os projetos em si. Isso de maneira geral. Claro, cabe a você fazer adaptações para a sua realidade. Sim. Isso é uma premissa importante que quando você domina o assunto ali, o linguajar mesmo, o vocabulário do PMBOK, você consegue fazer adaptações para a sua realidade de maneira conveniente, de maneira adequada. Vamos ver então os motivos reais para utilizar metodologias em gerenciamento de projetos. Primeiro dele, permite que novos gerentes de projetos acessem ferramentas para gerenciar seus projetos.
Eu não posso simplesmente comprar uma ferramenta qualquer, um project, um dot project que a gente vai falar aqui, ou uma ferramenta qualquer que você queira e jogar dentro da empresa sem definir uma metodologia, né? Por quê? Porque senão a gente vai correr o risco de chegar a criar uma metodologia e ter uma ferramenta lá dentro que não se conversa. É aquela brincadeira assim, eu tenho um martelo, então todo problema que tem que ter na minha empresa tem que ser parecido com um prego. Não é bem assim, né? Então a gente às vezes tem prego, a gente tem parafuso, a gente tem porca, eu tenho que ter as várias ferramentas para conseguir mexer com cada um desses problemas. Metodologia e ferramenta nesse contexto é a mesma coisa. Na minha empresa tem um certo tipo de problemas para gerenciar projeto, tem uma série de contextos diferentes da empresa do meu vizinho, e essa ferramenta só vai chegar para integrar essa minha metodologia se a minha metodologia já existir. Eu não posso comprar a ferramenta e depois adequar a minha empresa a isso. Senão vai acontecer o que está aí no slide, né? A questão como é que vai ser o acesso do gerente de projeto a essas informações se eu taco simplesmente uma ferramenta lá e ele chega, não sabe muito bem como usar, como é que isso está documentado. Então, primeiro, eu crio a metodologia, escrevo tudo, documento, testo ela e verifico aonde as ferramentas vão completar essa metodologia. Aí, quando eu tiver esse casamento de metodologia e ferramenta muito bem feito, aí eu vou conseguir entender melhor como que isso vai funcionar. Beleza. Pessoal, o que o André está falando aqui, conhecer a metodologia vai permitir que você consiga utilizar as ferramentas, fazer o melhor uso das ferramentas, sempre beneficiando a organização. O objetivo da ferramenta não é atividade fim. A ferramenta é um ponto de apoio para que você alcance a atividade fim de melhor maneira possível. Certo? O segundo item aí do slide, pessoal, padronizar a forma pela qual a organização gerencia os seus projetos. Então, a ideia da metodologia aplicada dentro da organização é padronizar as coisas. Chega ali um pessoal, um novato, todo mundo está conversando a mesma língua, ele vai acabar pegando a cultura da organização e rapidamente vai se adaptar. E detalhe, se ele já conhecer a metodologia, ele já chega em casa. Sim. Certo? E ainda mais sendo uma metodologia que é difundida, tão difundida mundialmente. Então, tanto aqui na Europa, nos Estados Unidos, ele pode vir a usar ou trabalhar com pessoas que fazem uso de, por exemplo, da metodologia do PMBOK. Vamos ver aqui alguns gráficos, pessoal. Pessoal, aqui o gráfico ele demonstra o quanto as pessoas utilizam, que é uma boa notícia da área. Por exemplo, porcentagem de organizações que citaram o item. Está aqui, pessoal, quem faz uso de gerenciamento de projetos com planejamento. Sempre não, mas a maior parte, 28%, é o pessoal de tecnologia da informação. Outro gráfico para enriquecer mais aqui, pessoal. Também outra notícia interessante. Porcentagem de organizações que citaram o item. Olha aqui, fizeram a pesquisa. Está lá uma quantidade mínima, pessoas que não possuem metodologia. E a imensa maioria, a metodologia é utilizada de fato. Uma metodologia em si é utilizada de fato dentro da organização, 40%. E outra, a metodologia é utilizada na maioria das vezes. Ou seja, 40% sempre usa realmente uma metodologia para gerenciar os projetos. E 40% utilizam corriqueiramente. Lógico que certamente, né, logo vão perceber que o melhor é utilizar uma metodologia para organizar os seus processos, todos os seus projetos para ter benefícios. Vamos ver os benefícios que trazem a utilização de metodologias no gerenciamento de projeto. Os benefícios de uma metodologia de gerenciamento de projeto são incontáveis.